Olá, vamos então para a nossa aula de conclusão. Qual o objetivo? Modelar a conclusão, praticar a conclusão e praticar a redação. O jogo é esse. Você modela a conclusão, mas você já sabe o que é modelagem, né? Se inspirar naquilo que eu estou vendo, mas vamos para a prática e eu quero efetivamente aprenda isso. A gente já conversou sobre isso, sobre o ensino de redação, eu já venho conversando sempre com os meus alunos. Vamos aprender a modelar, pegar um caminho já pronto e seguir aquele caminho. Depois a gente faz a criatividade, depois você cresce, mas primeiro vamos aprender um caminho. A modelagem em redação funciona da seguinte forma, como uma estrada. Vamos pensar na rodovia Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Combinado? A modelagem é isso, é essa rodovia. Agora, se você vai sair do Rio de Janeiro a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, vai parar para tomar um café, vai almoçar na estrada, se você vai de manhã, se vai à tarde, se vai à noite, se vai de madrugada, isso você decide, isso você escolhe. Se você vai de ônibus, vai de bicicleta, vai a pé, se vai de carro, se vai de táxi, você escolhe. Mas a estrada está lá. A modelagem é isso. Vamos então modelar a conclusão? Então, vamos trabalhar a conclusão. Eu tenho um tema aqui. Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a ascensão do populismo e os seus efeitos. Olhem que eu tenho dois comandos. Ascensão do populismo e os seus efeitos. Eu estou de olho nos efeitos da ascensão do populismo. Poxa, eu vou falar de efeitos. Você pode até escolher, você vai falar, será que tem efeito positivo? Será que tem efeito negativo? Você pode até falar de efeitos a médio, curto, longo prazo, isso tudo. Mas tem que focar nisso. Você já sabe, mas vamos lá. Como estamos trabalhando conclusão, eu quero que você elabore apenas uma conclusão sobre esse tema. Poxa, Hausmann, mas é difícil fazer uma conclusão sem ter o texto. Também concordo. Então, segue aí o texto. Passo 1, esse foi o tema, ascensão do populismo e seus efeitos. Então, um texto com o título de metonímia. O que é metonímia? É uma figura de linguagem que muitas vezes usa a parte pelo todo. Esse é um conhecimento que muito certamente você não tem. Se você não tem, a gente vai acertar de uma outra forma. Mas metonímia é uma figura de linguagem, por exemplo, que trabalha a parte pelo todo, continente pelo conteúdo, marca pelo produto. Vamos lembrar, ninguém compra Gillette. A gente compra lâmina de barbear da marca Gillette. Falando isso, estou precisando, né? Mas vamos lá. Ninguém compra Bombril, compra esponja de aço da marca Bombril. O Brasil chorou por perder a Copa. Na verdade, não foi o Brasil que chorou, foi o povo brasileiro. Então o Brasil tem relação direta com o povo brasileiro. Então metonímia é isso. Então o título é metonímia. Vamos ler? Quando o organismo está sob agressão de um agente externo ou de uma doença dos órgãos internos, há elevação da temperatura corporal acima dos valores habituais, semelhantes a uma campainha de emergência. O descrito mecanismo da febre tem a função de indicar a necessidade de uma resposta imunológica a alguma anomalia. Olha só, tem um conhecimento, a ascensão do populismo e seus efeitos, um conhecimento de biologia apresentado aí. Se você já modelou introduções, já teve acesso a introduções, essa é uma introdução bacana. Observem que a tese vem depois do conectivo desse modo, que está funcionando como conectivo aí, elemento de coesão e coerência. Então vamos entender. Pera lá, o que eu quero? Posso copiar isso para ter mais uma introdução no meu caderno de modelagem de introdução? Não só pode como deve. Mas vamos lá. Desse modo, é possível estabelecer um quadro comparativo com o populismo, que, assim como o estado febril, também é um sintoma de uma sociedade doente. Caraca, comparou o populismo à febre. Então, se a febre é doença do corpo, o populismo é uma sociedade doente. Caraca. Então vamos entender. Com essa tese, o texto vai falar mal do populismo. Combinado? Aí eu tenho o primeiro desenvolvimento. Eu estou mostrando a redação para você. Em primeiro lugar, olha, esse em primeiro lugar, vírgula depois, faz a coesão, trabalha a coerência. Na verdade, a aula é de conclusão, mas eu não quero deixar de ler isso para você. Essa redação para você fazer a sua conclusão. Em primeiro lugar, é preciso observar que o populismo se estrutura na manifestação mais primitiva e infecciosa da apatia, a manipulação para ganho pessoal. Tal forma de expressão política é caracterizada por construir uma espécie de maniqueísmo em grande escala, no qual certos grupos passam a ser identificados como cancerosos.
Sendo assim, em função dessa concentração do mal em uma parcela da população, essa ideologia rompe com o Estado democrático de direito, o qual associa-se ao corpo cívico como um todo na busca pela qualidade de vida. Vale ainda apontar que essa divisão tão radical é uma forma de validação e perpetuação da intolerância. Olha que pesado. Vamos entender. Olha que articulação. Olha que texto, né, de uma aluna maravilhosa, que tem a chance de integrar a nossa equipe, Ana Carol Faustini. A Ana Carol desenvolveu um texto maravilhoso aí. Então você começa a entender toda a coerência, toda a unidade do texto. Vamos para o outro desenvolvimento? Além disso, olha lá, o primeiro conectivo, em primeiro lugar. Olha o segundo, para deixar tudo interligado. Além disso, o populismo se sustenta mediante exercício do sadismo, uma vez que utiliza de realidades sociológicas e psicologicamente frágeis. Por exemplo, o livro de autoajuda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tornou-se popular apenas na década de 30, a qual é marcada pela massiva instabilidade mundial. Tal obra assemelha-se aos discursos populistas, visto que seu tom norteador e palavras de ordem transmitem confiança e permitem certa orientação pessoal, tão necessária quando o coletivo sufoca a individualidade. Então, em outras palavras, essa política comporta-se com um oportunismo parasita e se fortalece com o enfraquecimento. Olha só, então está detonando o populismo. Então, o que você vai fazer agora? Né? Eu virei aqui. O que eu quero? Para tudo, vamos parar o vídeo, combinado? Para você fazer a sua conclusão. Hausmann, eu posso voltar o vídeo para ver a introdução, o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento? Então volta para mim, voltei para você. Ó, pode usar, para o vídeo aí e copia isso e dá uma lida. Para o vídeo agora, copia, dá uma lida. Para o vídeo agora, copia e dá uma lida. Agora, para tudo, você já fotografou isso, já tem isso registrado, para tudo e vai fazer a sua conclusão. Eu quero a sua conclusão sobre o tema Ascensão do Populismo e os seus efeitos. Combinado? Então vamos combinar 5 minutos? Não, você vai ter um tempo maior, porque você está concluindo o texto, e depois a gente conversa. Eu te espero. Alguns minutos depois, eu tenho umas perguntas para te fazer. Quanto tempo você demorou para concluir o seu texto? Quanto tempo? Vê aí. Como concluir? Como é que eu concluo um texto? Eu faço uma pergunta retórica, eu vou ironizar, eu vou criticar, pode tudo. A verdade é que você recebeu um texto sem muita opção. O texto falava mal do populismo. Então, você vai ter que seguir essa linha. Já leu o e-book de conclusão? Procura o e-book de conclusão. Se você tem o e-book de conclusão à sua mão, então procura lá o e-book. Se você está aqui no vídeo recebendo isso pelo WhatsApp, recebendo isso por e-mail, eu já te mandei o e-book. Se você está no aplicativo Hora da Redação, você vai procurar lá o e-book de conclusão. Combinado? Para poder modelar, usa o e-book de conclusão. Agora eu quero fazer uma pergunta séria. Como você avalia o seu desempenho? Como você avalia o seu desempenho? Isso é muito importante. E vamos ler a conclusão do texto acima. Você já tem a sua conclusão. Combinado? Vamos ler a conclusão da Ana Carol Faustini? Vamos ver. Portanto, mais uma vez o conectivo. É evidente que a atual ascensão do populismo faz refletir sobre como são necessárias profundas reformas no âmago social. Se há tanta força conferida a uma política egocêntrica, eleitoral, preconceituosa e irracional, então há uma representação na realidade. Se há tanta força conferida a figuras públicas que incitam o ódio ao diferente, então há figuras do cotidiano que só a unanimidade é boa. Se há tanta força conferida a discursos ilusórios, então há pensamentos anônimos que não podem lidar com a verdade. Se há um sintoma tão latente, então há uma doença debilitante. Reparou efetivamente qual foi o desenho? As repetições. Olhem bem. Se há tanta força, se há tanta força, se há tanta força, se há um sintoma,
essa possibilidade, esse jogo, isso a gente pode começar a amarrar no texto como estilo. Não foi uma repetição por pobreza vocabular, foi uma repetição para enfatizar uma ideia, para enfatizar um jogo. Espero que você tenha gostado desse texto. Esse texto está sim em alto padrão e você agora vai poder fazer um exercício de modelagem. Eu quero te convidar a reestruturar, a refazer conclusões seguindo as inspirações que eu mando para você. As inspirações do e-book de conclusão. As inspirações dessas conclusões aí que eu estou te passando agora. Ok? Conclusão. Há muitas formas de concluir um texto. O importante é que se tenha em mente que o fechamento textual é um modo de reafirmar tudo aquilo que já foi dito. Então eu vou escolher algumas introduções para te passar. Combinado? Então vamos lá. Encerramento com resumo. Tem uma explicação que é o resumo, é recapitular o texto anterior. Olha esse modelo. Desse modo, o conflito existente entre família nada mais é do que uma forma que os pais e filhos encontram de mostrar que necessitam de atenção e de carinho. É preciso que haja diálogo em casa e como a tecnologia tem afastado mais do que aproximado, as famílias parecem estranhas e não se reconhecem como unidade. Então, esse fechamento, resumir o que foi dito. Então você pode seguir essa estrutura para modelar, resumir o texto anterior para fazer a sua conclusão. Combinado? Ou encerrar com um comentário, colocando mais precisamente o seu ponto de vista. Por exemplo, toda mulher deve se emancipar, portanto, é necessário que a mesma busque sua independência, não apenas financeira, mas intelectual e socialmente. Dessa forma, não é mais possível aquela visão de mulher que vivia para a família como antigamente. Atualmente, a mesma cria sua própria posição, buscando sempre alcançar lugares mais altos. Então eu tenho essas conclusões para você. Vamos para mais uma? Encerramento com resposta. Caso você tenha iniciado com pergunta, a sua introdução, você inicia com resposta. Destarte, que é a mesma coisa que portanto. Destarte, a felicidade é uma mesa de 3 pés. O ser humano em momento algum parece estar feliz em completude, pois há sempre uma parte da mesa desequilibrada. É preciso então que o homem, mesmo em seu desequilíbrio, tente, por meio de si, manter a mesa em uma posição que busque a estabilização, mesmo que não seja em completude. Então, é aí que eu quero que você comece a observar. Poxa, eu tenho inúmeras conclusões, eu te passei inúmeras conclusões no e-book para você usar. Não tem só um e-book de conclusão. Busque todos, busque todas as possibilidades. Eu preciso que você treine efetivamente essas possibilidades. Vamos falar de novo de linha neural. Quando você registra seguindo um caminho, lembra do início dessa aula quando eu falei da rodovia Presidente Dutra? É por aí. Então, ressalva. Faz-se necessário, portanto, que o homem, ser racional que o é, perceba a situação em que se encontra e saiba lidar com ela de modo a estabelecer ou recuperar um equilíbrio fundamental. Somos seres sociais, então o relacionamento humano é elementar. No entanto, sem dinheiro não sobrevivemos. Saber gerir o tempo, ponderando entre as suas duas vertentes, é condição sem a qual o homem contemporâneo não pode viver. Resta saber se o tempo dará ao homem essa permissão. Então, você começa por meio das conclusões, entender o tema que foi trabalhado e como eu vou fazer isso, Hausmann? Conclusão que eu entrego de modelo, o seu trabalho e copiando e adaptando e se inspirando, pegando aquilo ali. Ah, mas isso é cola. Primeiro que não é, que você está fazendo um outro tema. Isso a gente vai abrindo essa linha neural, vai criando essa estrada para a sua produção. Citação. Portanto, a visão de Paulo Freire, a leitura de mundo procede à leitura da palavra. Assim, ler vai muito além de se decodificar as letras que se unem no papel. É, na verdade, enxergar aquilo que se encontra no mundo, sendo capaz de entendê-lo. Dessa maneira, ler é observar, por meio das ações, vendo nos lugares um texto a ser desvendado. Olha só, então, essa de citação, pegou uma citação, você tem um filósofo guardado, você tem
uma percepção que cabe no seu texto, nada de forçar uma barra. Caraca, minha redação eu vou citar Paulo Freire, eu vou citar Voltaire, eu vou citar Rousseau, eu vou citar Kant, eu vou citar Rafael Hausmann. Brincadeiras à parte, não, calma, não vai forçar a barra não, combinado? E aí, esse é o jogo. Vamos para mais uma? Ironia. Poxa, você acha bacana a ironia? A ironia carrega uma certa dificuldade, porque vai que o corretor não entende a ironia. Então, mas quero testar. Teste aqui, você pode testar. Faz. Desta forma, o atleta é menos nobre só porque perdeu um jogo? São pensamentos assim que devemos excluir de nossa cultura. Um atleta que perde um jogo importante não deve ser criticado, mas valorizado, pois a derrota faz parte do crescimento pessoal e emocional do homem e contribui para a conscientização daqueles que o cercam, já que nem só de vitórias vive o homem. Vamos entender, exatamente, é o time. Para ter um campeão tem que ter um vice-campeão. Olha só, vamos entender no Brasil, às vezes o seu time, a gente não fala, poxa, seu time foi vice-campeão, não, ele perdeu o primeiro lugar, poxa, pera lá, mas isso não vem ao caso discutir agora. Vamos para mais um padrão. A proposta do Enem é diferente, tá? Você quer ler, pausa o vídeo e entenda a proposta do Enem. A conclusão do Enem, ele pede uma proposta de intervenção. Você tem que resolver o problema. Então, o Enem quer que o aluno, que o candidato resolva o problema. A proposta exigida pelo Enem tem que apresentar para quem é endereçado. É o governo, é o poder judiciário, legislativo, a sociedade civil organizada. O que vai ser feito? Qual é a proposta efetiva? Como vai ser feito? Quais serão os resultados disso? É o que eu chamo de, para a proposta Enem, do ECOI. Endereço, o que, como e os efeitos. Esse é o jogo do Enem. Então, olha a proposta de intervenção aqui do Enem. Por fim, entende-se que, embora a publicidade infantil seja preocupante, tal efeito é reduzido com o desenvolvimento do senso crítico, seja na base familiar, seja na escolar. A fim de atenuar o problema, o Estado deve implementar no ensino de base projetos educacionais de análise de linguagens, com o auxílio do Ministério da Educação e Cultura e governos municipais, visando a evidenciar para a faixa etária infantil a suma relevância da consciência sobre reais necessidades de consumo. Dessa forma, a folha em branco, ao nascer, poderá ser preenchida, formando cidadãos, de fato, conscientes. Percebeu a proposta de intervenção aí? Cabe ao governo, ao ministério, fazer o quê? Mexer na educação, tudo bem. Ah, mas eu vou fazer uma redação para uma faculdade de São Paulo, para uma Unesp, para uma Unicamp, vou fazer um concurso público. Cabe proposta de intervenção? Cabe. Não é obrigado. Ninguém, banca nenhuma, a não ser a banca do Enem, avalia a proposta de intervenção. Mas se você fez uma proposta de intervenção, porque o seu texto aborda um problema, não tem problema nenhum. Você não vai ser penalizado por isso. Entendeu o jogo? Entendeu essa aula de conclusão? Eu te apresentei um texto para você concluir, você concluiu, e agora eu peço para você modelar, escolher todas essas conclusões e adaptar sobre esse tema, sobre outros temas. Combinado? Então agora eu peço para você produzir um texto inteiro, mas a gente vai ficar de olho em todo ele agora, mas principalmente na conclusão. Um texto inteiro sobre o papel das redes sociais na construção da cidadania. O papel das redes sociais na construção da cidadania. Então, bom trabalho, separe esse vídeo, usa todos os e-books que você tiver, principalmente introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão, faz esse tema inteiro e até breve a gente conversa mais. Muito obrigado e até breve.